Paz do Senhor Jesus a todos vocês, bem-vindos ao nosso podcast PNL de hoje. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar recebendo a nossa irmã, líder, Esmeralda Bens. Oi, Esme, bem-vinda. Oi, Fernando, obrigada aí que bom que pelo você... convite. Prazer todo nosso. Esme é alguém que já nos acompanha aqui no ministério há muitos anos. E hoje tivemos um tempo maravilhoso aqui no PNL, não foi? Sim, foi lindo. Deus falou através da nossa querida irmã, né? Irmã Sandra. É uma palavra bem forte. Foi profundo. Como falei para vocês, e toda quinta-feira eu falo, que o nosso tempo aqui no PNL é realmente extraordinário. Deus tem se movido de maneira muito poderosa e coisas específicas têm acontecido de maneira extraordinária e sobrenatural na vida de muitas pessoas. Toda quinta-feira às 14 horas aqui. Bem, Esmeralda, Esme, conta para nós um pouco sobre você, o que você faz, quanto tempo você está aqui na igreja, de onde você é. Sim, hoje eu faço muita coisa, né? Eu sou dona de casa. Né? Dona de casa tem muito o que fazer. E sou com muito prazer dona de casa. Tenho uma filhinha, né, de 14 anos. E na igreja já estou há mais de 20 anos, né? Uns 25 anos a 30 anos. Quase 30 anos. Esse ano o Grupo Latino faz 30 anos. O CZB, CZS Latinos esse ano vai completar 30 anos. E este podcast de hoje é o primeiro podcast que nós fazemos já uma pré-celebração desses 30 anos do Grupo Latino. Então estou falando com a pessoa certa hoje. Quase 30 anos, uau. Bastante tempo, né? Mas foi um tempo assim, está sendo um tempo, né? Muito lindo. Todos esses anos eu tenho que dizer para você que eu me sinto em casa. É a minha igreja, é onde eu me alimento e espiritualmente eu estou muito bem. Estou saudável. Amém. Esme, quando foi que você conheceu Jesus? Quanto tempo você tem de crente? Bom, na verdade, eu conheci Jesus com a idade de 14 anos, né? Mas eu me desviei e fiquei muitos anos fora do Evangelho até estar aqui na Suíça, né? Porque eu voltei para os caminhos do Senhor aqui na Suíça, não é? A Suíça, apesar de ser um paraíso, mas para mim foi um deserto. Olha. Não é? Eu fui aqui no deserto, no paraíso Suíça, que eu tive esse encontro com Deus de uma forma tremenda. Uau. Você poderia nos contar um pouquinho, tá todo mundo curioso agora, né? Um pouquinho de como foi esse encontro com Deus? Sim, porque chegando aqui na Suíça, eu passei por várias fases, né? E uma das fases assim mais cruciante na minha vida foi quando o meu noivo faleceu. Você tinha um noivo e ele veio a falecer. Sim. Meu Deus. E no corredor do hospital eu tive um encontro com o pastor, né? E ele perguntou para mim assim, você é feliz? Eu falei para ele como eu sou feliz. Meu noivo está morrendo aqui no hospital. Deus, e meses depois realmente ele faleceu. Meu Deus. E foi ali que começou a mudar tudo na minha vida espiritual. Porque eu tinha uma vida normal, trabalhando, eu e meu noivo, nós éramos felizes, né? E de repente a morte, assim, diante dos meus olhos, sem poder fazer absolutamente nada contra. E foi ali quando eu me senti mesmo no fundo do poço, sabe? Né? No fundo do poço, você não pode descer mais do que o fundo, né? É só levantar a cabeça e pedir misericórdia, socorro. Uau. Foi lá quando Deus veio com seu socorro na minha vida. E ali começou a acontecer muitas coisas. Aí ele faleceu. Depois que ele faleceu, eu fiquei depressiva, não é? Porque eu não aceitava a morte dele na época. Eu não estava nos caminhos do Senhor. E foi através dessa situação que eu tive um reencontro com Deus, né? Uau, é aquele texto, faz lembrar aquele texto que nós lemos hoje de Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia, né? Na hora da angústia. Realmente, por meio desse problema, você teve o seu reencontro. Reencontro com Deus. Eu sinto assim como se Deus me pescou com um anzol, né? E não foi assim águas tranquilas, não. Foi aos tranca-alavanco, porque quando eu cheguei diante de Deus eu estava totalmente arruinada espiritualmente, até fisicamente, mentalmente, claro, porque eu precisei... Uma fatalidade sim. gera esses traumas, né? Sim, com certeza.
Não é E fácil. eu fiquei depressiva, assim, tive que procurar psicólogos para me ajudar a sair daquele buraco que eu caí, emocionalmente falando. Uau. Aí você teve um encontro com o Senhor após isso? Como foi? Sim, depois da morte dele, eu não tinha, tava com água até aqui, né? Foi quando eu procurei o pastor. E através... Esse pastor que você encontrou no hospital? Sim, exatamente. Uau. Era brasileiro ele? Não, ele é suíço. Um pastor suíço. Uau. Ele me levou na casa dele, conheci a família dele. E assim Deus foi restaurando o meu interior, né? Devagarinho. Eu fiquei um tempo na igreja dele. Depois, por vários motivos, eu fui visitar a Burreg, né? Porque me falaram da Burreg, eu fui visitar. Chegando lá, eu falei, não, aqui é a minha igreja. Ali foi tremendo, porque quando eu cheguei, falei a mesma coisa. Quando eu entrei na Burreg, eu falei, se não é essa, se não for essa, não é outra. Porque a identidade dela é muito parecido com aquela igreja típica brasileira, aquela igreja renovada, batista renovada, né? E você acaba e se ali identificando. eu me lembro que quando eu escutava o louvor, eu estava tão magra, sabe? Porque eu não me alimentava bem. As pessoas me olhavam, achavam que eu tinha um problema com o estômago. Eu estava com aquela doença lá, como chama? Magrosur, né? Que Sim, de tão magra que eu estava. E aquela música, a palavra caía assim no meu ouvido como um bálsamo. Até pro meu estômago, eu sentia, sabe? E Deus usou muito a vida da pastora Helga para ministrar a minha vida também. Olha. Mulher de Deus. Uau. E assim eu comecei a frequentar a Burreg. Tempo mais tarde eu comecei a frequentar também uma célula. Isso foi há quase 30 anos atrás, né? Quase 30 anos atrás. Logo quando havia começado praticamente o Grupo Latino, então, porque... Sim, foi logo depois, né? 93, 94, por aí, né? Foi por aí, por aí. Então, foi quando eu conheci lá, né, o meu esposo, o Alex. E estamos aqui fazendo a obra de Deus todos esses anos. Impressionante. E felizes, porque, lógico, tem os altos e baixos, né? Como gente, todo casal, como toda Mas família. nós somos vitoriosos. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje nós somos uma família, tenho a minha filha, né, a Vitória. Eu sou estéril, não pude ter filhos, engravidar, né? Gerados assim, né? Sim, Fisicamente, biologicamente, mas no coração muito. Mas Deus tinha algo preparado para mim, que foi a minha filha, né? A minha filha foi a coroação, né? Porque Deus me prometeu isso, depois de tantos altos e baixos, depois de tanto sofrimento, aí Deus veio e me apresentou a filha que eu tenho hoje, a nossa querida Vitória, que vai fazer 15 anos. Uau! E linda, que Deus abençoe, Vicky. Espero que você esteja vendo este vídeo, que Deus te abençoe muito. Alex, queremos você aqui também no nosso podcast qualquer dia desse. Mas você e o Alex lideraram ao lado do pastor Paulo durante muito tempo pequenos grupos, grupos de homens, grupos de oração, zona. Eu me lembro que em 2004, se não me engano, 2004, 2005, eu estava na zona de vocês, com líder de pequeno grupo, e nos encontrávamos, creio que uma vez por mês, lá na sua casa. Sim. Nossa reunião, momentos muito assim, carismáticos, muito cheios do Espírito Santo. O Alex e a Esmeralda realmente são colunas deste ministério, da obra latina, aqui no Centro Cristão Circo. Muitas pessoas te viam cantar apenas e pensavam que você era só o ministro de louvor da igreja, mas por trás vocês ainda têm um trabalho com pequenos grupos, com zonas, apoio pastoral. É impressionante, tanto que você investiu também nesse ministério. Sim, foram mais de 10 anos, né, investindo na obra do Senhor. E o que eu digo para você que está me escutando, invista na obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é algo que você faz, que te dá muita profundeza. E hoje eu me vejo como uma pessoa assim, sabe, plantada mesmo na igreja, com fundamento, sabe? Uau. Porque quando você começa a fazer a obra de Deus, abre-se portas no mundo espiritual e você só tem que entrar e lá, porque eu digo na minha vida, o que Deus abriu como porta na minha vida no mundo espiritual, não é?
Por exemplo, o Instituto, né? Que foi promessa de Deus. A música, não é? Você tem CDs gravados, né? Quantos Sim, CDs você gravou? Eu gravei 4 CDs. 4 né? CDs, irmãos. Vamos buscar aí. Você ouvir as músicas da Irmã Esmeralda, que é uma bênção de Deus. 4 CDs. Tem algum deles que são assim, para você, os mais... Qual é o mais especial dos seus CDs? Para mim, o mais especial foi esse último que nós fizemos agora, que realmente me fala muito ao coração. Foi um trabalho... Eu acho que você gravou Meu Tributo, não é? Sim. Tem o Meu Tributo gravado. Bom, isso aí é um solo. É um solo, mas não faz parte do CD? Não faz parte, não. Isso aí eu gravei um single, né? Que ainda não tá lançado ainda, mas eu vou lançar logo, logo. Acabei de liberar aqui uma palavra que não era para liberar, né? Mas tá bom. Então vai sair uma música nova, então é o Meu Tributo. Meu Tributo. Mas gravado por Esmeralda, e realmente tá uma benção, segundo aquilo que ela tem expressado aqui. E DVD, você não gravou nenhum, né? Não, nunca cheguei a gravar DVD, não. Sua paixão pelo louvor é uma coisa muito intensa. Eu lembro de que você toca piano também em casa, adora o Senhor, ou seja, o ambiente de adoração é algo que faz parte da sua personalidade. Eu deito louvando e me acordo louvando. E já aconteceu de realmente acordar louvando, entendeu? Cantando aquela coisa minha, porque desde a minha infância, não é? Eu já louvava o Senhor. A minha mãe já me levou para a igreja. Com a idade de 10 anos, eu aceitei Jesus. Uau, com 10 anos. Com 10 anos. Então, eu vivi dos 10 aos 14 anos, né? Eu vivi na igreja, foi muito intenso, no louvor. No Brasil, né? Sim, no Brasil. Pernambuco? Não, na Paraíba. Paraíba. Uau. Aí com 14 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor. Com 14 anos você deixa o Senhor. Aí você sabe, né, o que acontece, né? É uma idade realmente que você é muito confrontado pela sociedade, né? Como jovem, você quer experimentar coisas novas. E tanto o desvio como o encontro acontece sempre entre os 14 e 18 anos, né? Sempre ali, quem está naquele período sai, ou quem nunca esteve nessa idade entra. No meu caso, foi com 14 que aceitei Jesus, assim como meu Senhor e Salvador. E outras pessoas têm a experiência ao contrário, mas no fim... Deus tem o propósito do Senhor que fica, né? O que permanece. E com 14 anos eu me desviei, foram 20 anos, né? Que eu fiquei desviada há 20 anos. Assim, de tormenta na minha vida, né? Porque nada deu certo. Olha, até a perca até do seu noivo, né? Sim, foi tudo fora, assim. Sabe quando você toma a sua própria vida nas mãos e não conta com Deus? Que Deus não faz parte da tua vida? Então foi assim como eu encarei, né? Apesar de que Deus sempre esteve comigo, isso aí é certo. Deus nunca me deixou. Eu cheguei ali o ponto onde Deus quis que eu chegasse. Não porque Deus queria que eu vivesse uma vida desviada, não é? Foi uma decisão minha, não é? Que a gente às vezes toma decisões na vida que traz consequências, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele estava sempre comigo através das orações. Olha. A minha mãe orou por mim 20 anos. Escute, gente, a oração. A oração de uma mãe tem um efeito que eu sei, né? Eu senti na minha própria pele. Foram 20 anos de joelho e oração para mim voltar para os caminhos do Senhor. E Deus me trouxe. Deus traz de volta. Ai, mamães que oram, olha aí. A oração, eu sempre digo, a oração sempre chega. Não existe oração que não chega. Toda palavra que você oferece a Deus em oração, em adoração, em intercessão, ela sempre chega a Deus. De alguma maneira, o resultado a gente vai colher. É impressionante. Esme, e você também tem uma obra social no Brasil, um instituto, né, infantil. Sim, Irene Matias é o nome do instituto, né? É, Instituto Infantil Irene Matias. Como é que surgiu essa ideia de você abrir um instituto no Brasil? Promessa de Deus na minha vida, porque eu fui professora primária no Brasil e eu sentia muito a dificuldade daquelas crianças pobres naquelas regiões onde eu dei aulas, não? E eu tinha um propósito no meu coração, eu falei, Deus, um dia eu quero trabalhar com crianças carentes, mas eu não tinha como fazer isso, né? Foi quando eu vim para a Suíça e aconteceram tantas coisas, e já no fim da minha, né, dessa fase difícil que eu passei aqui,
Deus me abre essa porta através do meu marido. Né? Deus usou a vida dele para me abençoar. A gente sempre precisa de alguém. É verdade. Que melhor, Deus usa pessoas para nos abençoar. É assim mesmo. Eu nunca vi falar que alguém viu Deus assim, né? Mas Deus, ele se apresenta através de pessoas para abençoar. Essa é uma grande verdade. E foi o que aconteceu. Eu tinha esse sonho, Deus colocou esse sonho no meu coração, e através do meu esposo começou tudo isso, né? Quando eu conheci ele, o primeiro dia que eu vi ele, que eu encontrei com ele na Burreg, ele falou comigo sobre isso, né? Ele queria trabalhar com crianças carentes no Brasil ou na Argentina. Aí eu falei para ele, Brasil, por favor, né? e a partir dali começamos a desenvolver, né? Toda estratégia para construir. Quantas crianças vocês têm lá hoje no Instituto? Hoje nós temos inscritas 100 crianças. 100 crianças. Assim, e é uma obra sustentada por doações, né? Sim, na verdade, essa obra é sustentada por nós mesmos, né? Porque foi uma coisa que Deus fez desse jeito. Deus nos deu condição para isso. Para poder levantar esse projeto, né? Que legal. Só que a nossa igreja também participa. Ok. Né? A gente recebe, na verdade, uma doação da igreja. A igreja também está apoiando esta obra, então, lá. Sim, que eu agradeço muito. Né? Isso é o que eu falo sempre, gente. Uma igreja generosa, ela tem a graça de viver o sustento do Senhor. É injusto que uma igreja que não seja generosa, que ele não viva os benefícios ou não seja sustentada por Deus. Essa é uma das coisas que me faz sempre muito feliz e grato a Deus de estar na nossa comunidade, o nível de generosidade que nós temos não só com o Brasil, mas como os países do leste europeu. É uma coisa impressionante. Levantamos uma quantia bastante significativa para apoiar a orfanatos na Ucrânia agora no período de guerra. E você falando agora que a nossa igreja te apoia também. Sim. Obrigado CZS, CZB por apoiar as criancinhas ali do Instituto. Que bênção. E eu acho que isso é viver o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Sem dúvida. Não adianta você sair pregando, não adianta você sair orando ou jejuando. É lógico que faz parte, mas você tem que ter ação. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Amém. A palavra oração já diz. Orar e ação. É verdade. Então, é o que eu vejo na nossa igreja, não é? E também na vida do meu esposo e na minha vida, a gente quer viver o Evangelho de uma forma viva. Real, né? Real, verdadeira. Não é? E a gente vê ali, eu vejo nos olhos daquelas crianças, eu vejo nos funcionários, não é? E que são famílias também que estão usufruindo, não é? Uau. Então, é um lugar tão especial, aquele lugar. E as crianças estão a tempo integral lá? Sim, eles chegam às 7 horas, das 7 às 7h15, né, o horário de entrada, e eles saem às 5 horas. Não é? Então, nós temos as crianças menores e as maiores. Nós temos criança hoje que está lá com 14 anos. Impressionante, não é? Uau. E temos a mais nova, estava com 1 ano e 8 meses. Oh, Jesus, né? Que coisa linda. Assim, incrível, ela nem parece ter 1 ano e 8 meses, porque ela é bem crescida. E a gente faz esse trabalho, assim, é muito gratificante. Eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, pela minha vida, porque eu também me coloquei à disposição dessa obra, porque não é todo mundo que tem. Geralmente, as pessoas que vivem muitos anos aqui na Suíça e que têm uma vida relativamente boa, vamos dizer assim, eles investem no Brasil, investem em outros países, mas nunca, geralmente com empresas, né, para que o seu patrimônio cresça. E você e o Alex entenderam de que não, crianças, vidas são importantes e nós queremos apoiar essas crianças órfãos, as crianças que os pais não têm condições de cuidar e tudo isso. Mas é algo muito gratificante, é algo maravilhoso, né? Eu acho que o resultado, o dinheiro não poderia dar. Exatamente. Não é verdade? Não dá. A gente, outro dia, conversando com a Alex, a gente estava falando, a gente não pode tomar mais do que 2 copos de vinho por dia, nem a gente pode comer
mais do que 2 pratos de comida por dia. Então, você tem que ver essas coisas, porque nós não somos o centro das coisas. Tem pessoas aí fora que estão bem mais necessitadas do que você. Com certeza. Né? E eu vejo que não só no Brasil, como a nossa igreja ajuda em vários países, o Brasil é um dos países. E nós temos realmente crianças necessitadas, nós temos famílias necessitadas. Então, onde a gente não vai poder resolver todo o problema, mas ali onde Deus te colocou, lá você tem que fazer o seu trabalho. Poderíamos dizer assim, lá você tem que ser ou fazer o evangelho, ser um cristão verdadeiro, que o evangelho atue na sua essência. Igual você falou agora há pouco, isso é o evangelho. Essa empatia, né? Colocar no lugar do outro, e você tem a capacidade de usufruir de 2 pratos de comida ao dia, por exemplo, e outras pessoas não têm, e você fala, não, eu vou ajudar. Isso é viver o evangelho, né? Isso é o evangelho. E eu louvo a Deus, assim, porque eu me sinto assim, é uma missão, né? Uma missão. Deus me chamou para isso. Com esse propósito. E eu agradeço a Deus que Ele me chamou e Ele me capacitou e Ele me convenceu, né? Me convenceu para investir tempo, né? E o mais interessante, como mulher estéril que eu sou, né? Eu não podia ter filhos, eu não tive filhos, assim, biológicos, né? Escuta bem, gente. Mas Deus, Ele me deu uma coroa, Ele coroou com a minha filha Vitória. Olha, que coisa linda. A coisa mais incrível. E a Vitória foi uma promessa de Deus na minha vida. Eu vejo assim como que Deus, Ele fez uma prova comigo. Você não tem filhos biológicos, você não vai ter filhos biológicos, né? Porque a palavra de Deus deixou bem claro para mim. Quando eu fiz um tratamento para engravidar, né? E o último tratamento que eu fiz, que eu não fiz só um, né? Muito dolorido, tomando hormônios, aplicações no pé da barriga, depois nas pernas aqui, um sofrimento, a barriga inchada. E no último que eu fiz, né? Por decisão própria, eu indo para o médico, né, achando que eu estava grávida, porque depois quando você fazer tratamento, você tem 2 semanas até o período vir. Se o período não vier em 2 semanas, significa que você está grávida, né? E exatamente completaram 2 semanas, a minha menstruação não veio e eu fui para o médico achando que eu estava grávida. Quando eu me sento na frente do médico, aí meu período veio, né? Foi assim. Para mim é uma tristeza muito grande, porque só a mulher que gostaria de ter filhos e não engravida que pode sentir essa, realmente. Né? Foi quando eu voltei para casa, assim, totalmente, né, triste. Abalada, né? Triste. Eu falei pro Senhor, falei, Deus, eu me deitei naquele sofá e falei, Deus, se tu não me quer dar filhos, então tira de mim essa tristeza, tira de mim essa dor. Fala comigo, Senhor. E eu fui abrir a Bíblia. Normalmente eu não faço isso, mas falei, Deus, a Bíblia é a tua boca. E aqui está a tua palavra. Eu quero escutar de ti, Senhor. Eu abri lá no Velho Testamento, eu pensei, Deus, no Velho Testamento, o que é que tu vai falar para mim, né? Em algum lugar, não me lembro exatamente agora o capítulo, no Velho Testamento, no meio do capítulo, eu comecei a ler aquele capítulo e eu fui lendo um capítulo enorme de grande. E eu falei, Deus, não tem nada a ver com aquilo que eu te perguntei. Aí estava lá 2 versículos. Abriria eu a madre e não geraria? Fecharia eu a madre e geraria? Com essas palavras... Aí você entendeu de que o Senhor fechou a sua madre naquele período. Eu falei, Deus, agora eu entendo. Impressionante. Eu entendo, Deus. Então, Deus, já que é assim, tira de mim essa dor de não ser mãe. Né? E deixei nas mãos do Senhor. 2 anos mais tarde, o Senhor me presenteou com a minha filha. Uau. Então, é soltar. É soltar. É viver nessa dependência de Deus e confiar de verdade em Deus, né, que as coisas começam a acontecer. Ele realmente está no centro, muito mais além das circunstâncias e as nossas preocupações. Então, gente, é importante, isso que a gente está falando é muito importante. A gente colocar Deus no centro de verdade e não nos deixar guiar pelas circunstâncias. Porque Ele tem
o governo e o controle. Ela falou, o texto estava muito claro, o Senhor falou, abriria eu a madre, né? Ou fecharia eu a madre. Então o Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira, o Senhor é Deus. E quando você entende que tudo está no governo dele, as coisas começam a acontecer da maneira dele. E você começa a ter paz. E a paz. Você começa a ter paz, assim, o mundo tá, sabe, explodindo ao teu redor, mas você sabe, você tem um foco, você sabe exatamente a quem você serve, você sabe exatamente quem te prometeu. Uau, quando você está consciente disso, Senhor, eu estou aqui, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo ao meu redor, mas tu me prometeu. Uau. Né? E quando ele promete, ele fala, a minha filha para mim foi o maior presente, foi a coroação. Tu entende, Fernando? Depois de tantas crianças que não eram meus filhos, não é? E eu... Você já tinha o instituto? Sim, já tinha o instituto. Quando... Já tinha o instituto. Quando Deus colocou a minha filha no meu caminho. Eu lembro que era pequenininha. Foi a coroação. Hoje tá uma mulher, quantos anos ela tem? Ela vai fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos já, Vitória. Impressionante, impressionante. E é a nossa alegria, né? Nossa alegria. Sim. A família Bentes, realmente... Você, seu esposo, sua filha, se são parte desta igreja e essa igreja ama vocês e vocês são parte deste ministério. Vocês são parte desse ministério há quase 30 anos, vocês fazem parte, é uma coluna grande, foi um apoio para o pastor Paulo, está sendo um apoio para nós também, para mim, para a Dani, muito grande. O Alex sempre ali muito cuidadoso com as coisas do Senhor e com a casa do Senhor. E a gente entende às vezes que Deus coloca pessoas que nos dão lições, né? E o Alex, ele dá uma lição aos mais jovens mesmo, de como cuidar das coisas do Senhor, de como ser, de como zelar da casa do Senhor, todo o trabalho que ele faz na tesouraria da igreja, com a Santa Ceia, enfim, vocês, os dois, nós somos de verdade gratos ao Senhor. Esme, o que você pode deixar para essas mulheres que têm problema de esterilidade e que não podem ter filhos? Qual mensagem, que palavra você pode deixar para elas que estão nos assistindo agora? Bom, como mulher estéril que eu fui, eu não sou mais estéril, porque Deus me deu muitos filhos, né? Eu quero deixar para você, mulher, que deseja ter filhos, confia e espera no Senhor. Eu não sei como é que Deus vai fazer na tua vida. Na minha vida foi através de doação. Né? Hoje a minha filha vai completar 15 anos e eu sou a mãe mais realizada desse mundo. Não é? Confia no Senhor, porque Deus com certeza tem planos na tua vida. Ou da forma que Ele fez comigo, ou da forma natural, não é? Como acontece na vida de todas as mulheres que tiveram filhos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais irão morrer na tua vida. Amém. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, PNL. Eu tenho certeza que esse testemunho da Esme, ela falou coisas aqui que você não imaginava, na verdade. Quem conhece a Esme sabe que ela não fala muito da história dela, mas você acabou de escutar hoje o testemunho da irmã Esmeralda Bens, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, as suas experiências, e eu tenho certeza que é de bênção para a sua vida, como também foi para a minha vida. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira em nosso próximo PNL. Paz do Senhor Jesus e até lá. Tchau, Esme. Obrigado. Não.